gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros. Essa semana não se falou em outra coisa além de vacinas, obviamente, mas também se falou sobre, né, Joe Biden. O novo presidente americano, 49º seria? Não. 47º ele foi o vice-presidente, aí teve o do Trump, né, que foi o Pence, e aí agora ele é o 49º. Eu sou ótima pra conta, então beleza. Então, primeiro ponto que me fez querer ler a biografia, se vocês já acompanham o canal, vocês sabem que eu amo biografias, é uma paixão minha, e eu já li sobre diversos líderes, né? Então, assim, Hitler, lógico que eu já li 500 vezes, é o que eu talvez eu mais tenha resenhado livros sobre a vida dele. Resenhei recentemente do Barack Obama, já resenhei do Hugo Chávez, de Fidel Castro, né? Já resenhei de outros governadores também aqui do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, enfim. E eu acho que eu nunca fiz do Lula, mas eu fiz do Bolsonaro, eu cheguei a ler também mas eu não curti muito o livro, enfim, aí acabei não fazendo. Mas, porém, todavia, vim aqui conversar sobre esse livro que foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil. Ele é um livro que foi lançado lá fora, nos Estados Unidos, em 2017. Ele se chama Promessa de Pai, um ano de sofrimento, esperança e determinação. Um ponto, né, a observar-se é que a capa, gente, é uma coisa horrorosa, mas lá fora também é assim. Eu gosto de capa que tem a pessoa na capa, né, que, enfim, quando é uma biografia, eu acho que tem que ter... eu não sei por que ele fez desse jeito, ele quis desse jeito. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é assim, e aqui no Brasil também é assim. E aí parece aqueles livros de autoajuda, de dieta, né, que não tem nada na capa assim. Bom, a história do Joe Biden é escrito por ele mesmo, né? Provavelmente com a ajuda de algum jornalista, né? Porque geralmente sempre tem uma pessoa para ajudar e tudo. Nem sei, nem tinha anotado isso aqui. Acho que, não sei. Não, aqui só tem o nome dele. Mas é uma história muito interessante, muito. Eu sabia pouco do Biden, gente, falando muito sinceramente com vocês. Eu sabia muito pouca coisa dele. Sabia muito mais do Obama, que a gente fala toda hora e tal. E aí eu vi um documentário outro dia na CNN e me despertou. Aliás, tem umas 2 semanas mais ou menos que eu vi esse documentário falando sobre a vida dele e tal. Eu falei, vou ler o livro. O documentário falava muito sobre o livro e aí eu quis ler o livro. Aqui ele vai comentar não somente a perda do filho dele. O Joe Biden, o primeiro casamento dele, ele foi casado, acho que é Nelly, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, gente, até porque eu não fiz nenhuma anotação aqui. E tinha a filhinha deles de 1 ano. Ele tinha os 2 filhos, né? O mais velho, que era o Bo, e o do meio, que era o Hunter. Então eram 3 crianças e a primeira esposa dele. Quando a filhinha dele tinha 1 ano, a esposa sofreu um acidente de carro com a criança e eles vieram a óbito, as duas vieram a óbito. Então ele ficou viúvo e aí ele ficou com os 2 filhos. Quando os 2 filhos eram pequenos, acho que 2 anos ou 3 depois da morte da esposa, ele conheceu a Jill, que é a esposa dele, né, a primeira dama, agora americana. Então com ela ele teve a Ashley. Então no total ele tinha 3 filhos, né, deveria ser 4, mas a menininha tinha falecido. Bom, aqui ele vai falar muito né, por isso mesmo que é Promessa de Pai, porque vai falar da doença do filho dele, do Beau Biden, que representava o estado de Delaware, de onde eles vieram, tinha um futuro político brilhante pela frente, era extremamente envolvido, engajado com a questão política, casado, com 2 filhinhas e tal. E quando ele tinha 40 e poucos anos, ele descobriu um tumor, né, no cérebro, com um nome mega difícil aqui de falar, mas foi o mesmo tumor que teve o McCain, que também faleceu, né, acho que ano passado, se eu não me engano. Não, teve mais tempo, tem mais tempo, acho que tem uns 3 anos, enfim. Mas o McCain também faleceu, né? E que também era um político americano. E aqui ele conta sobre a vida dele, né? Muito da vida dele como senador durante 30 anos e tal. A vida dele, mas aqui vai mais, na verdade, sobre ele, vice-presidente do Barack Obama, onde ele ficou no cargo por 8 anos. Depois da eleição, também teve a eleição da Hillary, onde ele disputou ali o cargo, né? Eles têm uma votação para saber quem é que vai ser o candidato, né, ali nos Estados Unidos atualmente. São 2 partidos, republicanos e democratas, então ele disputou com a Hillary a vaga como democrata. Mas é um livro que não somente aborda muito da política, vai falar ali da questão da Ucrânia, da Rússia, do ISIS, de tudo que você pode imaginar, que a gente já sabe
mas dos bastidores disso, de alguém que estava sofrendo ali uma tragédia familiar, que era de descobrir que seu filho mais velho estava com câncer que não tinha cura, mas que eles tentaram de todas as formas imagináveis e inimagináveis que ele fosse curado. Um tratamento muito agressivo, ele sofreu demais. Então, tudo isso aqui é apresentado com detalhes pelo pai, né, do Bo. E é uma coisa assim, gente, impressionante, assim, realmente eu acho difícil ler e não se tocar. Independente de você gostar ou não desse político, um pai que perde um filho é uma coisa muito, muito triste, é muito estranho assim, a gente ler e não ter nenhum sentimento quanto a isso, né? É impossível, eu diria. Então, assim, é muito emotivo, né? A leitura desse livro, você se engaja muito nessas questões dele, narrando os tratamentos e tudo. Então, isso é muito focado nisso. Mas não somente focado nisso, mas também em como foi para ele ter que aparentar que estava tudo bem, até porque o filho não queria que divulgasse que ele estava doente, e enfim, ele era o vice-presidente, então ele ia para tudo que é lugar com o pessoal, agente do serviço secreto, ele era super fotografado, o filho dele também é uma figura pública, então foi muito complicado para ele. E eu já era fã do Obama. E de repente eu virei mais fã ainda, porque aqui ele vai contar também, por exemplo, em alguns trechos, o quanto o Obama foi um chefe maravilhoso para ele, um cara que inclusive emprestou dinheiro, ele não gostaria que falasse isso, mas ele tinha que deixar, porque ele tem muito poucas posses, assim, comparado com os políticos brasileiros, né, ele disse que só tem a casa que está hipotecada, e enfim, carro, essas coisas, mas ele não tem mais coisas, e o próprio Obama achou que ele tinha mais coisas quando foi declarar e tudo pra campanha, né, porque enfim, eles mexem em tudo lá, diferente daqui do Brasil, que a gente já está acostumado com as pessoas mentirem que tem um apartamento de R$1 milhão e a gente sabe que o cara mora numa casa de 15, né, nossos políticos, quando a gente vê aquela ficha de bens declarados, a gente tem vontade de rir, porque só o apartamento que o cara mora, que a gente sabe que ele mora, não é isso. Então, assim, claro que tem uma parte que não é contada aqui, por exemplo, né? A do filho dele, do Hunter, que sempre foi muito até atacado pelo Trump e usado isso como uma ferramenta para atacar o Biden. Porque afinal de contas, como não atacar, né? A política suja, né? Que ele tem um filho que era dependente químico, que foi alcoólatra, e que quando o irmão morreu, ele namorou a esposa do irmão 2 anos. Então, assim, foi um escândalo muito grande. Fora isso, ele ainda se envolveu com questões de empresas que agiram incorretamente. Então, isso foi um grande escândalo, mas isso não é citado aqui no livro, né, pelo pai, porque realmente aqui o foco é mais a vida dele mesmo, né, e a vida, como é que foi a luta do filho pela vida. Então é um livro muito interessante, eu acho que assim, é o presidente americano, provavelmente é o presidente mais famoso do mundo, então a gente sempre tem uma curiosidade, para você que gosta de política, é uma boa leitura. Tem até aquele, até separei aqui, né, gente, tem frases, por exemplo, que ele coloca aqui que me marcou muito, que era, por exemplo, meu pai nos lembrava de que uma campanha daquela envergadura não poderia ter sido feita em segredo, quando ele fala de Hitler. A ideia que o povo alemão não sabia que aquilo estava acontecendo desafiava a lógica. Nosso pai queria que eu, minha irmã e meus irmãos entendêssemos que os 7 humanos eram capazes de crueldades inacreditáveis, seres humanos, desculpa, eram capazes de crueldades inacreditáveis e que também eram capazes de fazer vista grossa e permanecer em silêncio quando coisas terríveis estavam acontecendo ao seu redor, o que era igualmente perigoso. Eu acho que a gente vive muito isso, né? Hoje na pandemia, as pessoas cegas por política, então é muito cruel. Tem aquela frase também que eu amo, que eu nem sei se eu deixei aqui marcado. Tem, ó. Primeiro vieram buscar os socialistas e eu não disse nada, porque eu não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu não disse nada, porque eu não era sindicalista. Então vieram buscar os judeus e eu não disse nada, porque eu não era judeu. Então vieram me buscar e não havia mais ninguém para falar por mim. E é quando ele conta, né, pro neto dele, ele leva também, né, a família dele para conhecer o campo de concentração e contar a história e tudo. Então, assim, ele sempre fez uma política muito limpa, né, de acordo aqui com o livro, sempre jogou muito honestamente. Então, assim, eu particularmente gostei muito do livro, foi um livro que eu devorei, amei ler, eu não parava, assim, eu li de um dia pro outro enfim, eu virei fã do cara, porque foi muito bacana ler. Se é verdade tudo que tá aqui, eu espero que seja, né? Eu tô cansada de ser enganada pelos políticos brasileiros, mas é realmente uma história que a gente fala mesmo de superação, de
de enfrentar o luto, né? Tem um trecho, gente, aqui, eu já li alguns trechos pra vocês, mas tem um que é a esposa do Ted Kennedy, a gente sabe que aquela família Kennedy é toda, né, amaldiçoada, que nem brincam, muitas tragédias e tudo, que foi a Vicky Kennedy, né, que mandou, então, uma carta para ele, quando ele perdeu, né, o Beau Biden, e ela disse, abre aspas, quando um de seus entes queridos deixa sua vida, você pensa no que ele poderia ter feito com alguns anos a mais, fecha aspas. E pensa no que, aí abre aspas, e pensa que fará com que restam a você, não, e pensa no que fará com os que restam a você. E um dia, por existir um mundo no qual viver, você se vê parte dele tentando realizar algo que ele não pôde fazer, e talvez seja esta a razão de tudo. Assim espero. Fecha aspas. Então foi uma carta que ela mandou, né, porque ela também enfrentou o luto e, enfim, é um livro assim que eu realmente super recomendo pra vocês. Como eu disse pra vocês, a única coisa que eu colocaria assim era realmente uma capa mais, né, chamativa. Eu gosto muito de capa que tem também ele e o filho, achar linda, sabe, uma foto assim legal dos dois. E as fotos aqui dentro também que fazem falta, né? Aqui tem a fotinho na orelha, mas não tem fotos aqui dentro dos filhos, da família, momentos importantes que eu acho bacana nesses livros de biografia a gente ter para poder visualizar de verdade o rostinho dessas pessoas. Mas é isso, né? Ele é um lançamento da Intrínseca. Eu não recebi de parceria, eu sou parceira deles, mas eu preferi comprar porque eu queria que chegasse logo e chegou em 24 horas pela Amazon. O link para compra tá aqui embaixo na caixa de descrição. Se vocês comprarem pelos meus links, eu agradeço demais, tá? E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim, e de comentar se vocês já leram, se pretendem ler, o que vocês acharam desse livro que eu amei. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.